Queridos irmãos, queridas irmãs que aqui estão no Santuário da Vida, meu querido irmão, minha amada irmã, que reza conosco esta Eucaristia, neste domingo, em sua casa, através da Rede Vida de televisão. Hoje, o Senhor nos diz que somos sal e luz no mundo. Domingo passado, Jesus apresentava para os seus discípulos um caminho de felicidade através das bem-aventuranças. Hoje, novamente, no grande sermão da montanha, Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo que eles são sal e luz no mundo. Ora, queridos irmãos, para entendermos melhor o que significa ser sal e luz no mundo, é importante ter a clareza qual é a função do sal e qual a função da luz. Ora, em primeiro lugar, qual é a função do sal? A função do sal é dar sabor a um alimento. Mais do que dar sabor, o sal enaltece aquele alimento, tornando-se mais saboroso. Por exemplo, se comemos um tomate sem sal, ou se comemos um arroz sem sal, sem graça. Mas se colocamos o sal na medida certa, aquele tomate, aquele arroz se torna mais saboroso. A gente sente o sabor mais forte do alimento, não é verdade? É a primeira função do sal, dar sabor. Ora, Jesus então mostra para nós que nós cristãos temos esta missão de dar sabor ao mundo sem graça. A nossa vida é um constante tempero neste mundo dilacerado pela discórdia, que torna-o cada vez mais sem graça. A missão do cristão é dar graça ao mundo. Mas o sal, ele não tem utilidade sozinho. É preciso colocar-se misturado nos alimentos. Assim também revela, meus irmãos, a nossa missão de cristãos. Não existe aquela ideia de cristão viver isolado, de cristão viver trancado. Não! A função e a missão do cristão se dá no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E é no mundo que Deus nos chama a trazer graça, através da nossa vida. Mas o sal também tem uma outra função. Os mais antigos certamente vão se lembrar. Aqui no santuário não vemos pessoas antigas, mas talvez em casa você talvez vai se lembrar que quando não se tinha energia elétrica, utilizava muitas vezes o sal para conservar o alimento. Quem aqui lembra disso? Ninguém levantou a mão, né? Só para dizer que não é antigo. Veja, o sal também tem essa característica de conservar o alimento. Não permitir que o alimento se corrompa. Aqui está também um ponto importante para a nossa reflexão. Ao sermos sal, somos chamados a lutarmos contra a corrupção, não só contra a corrupção da carne, não só contra a corrupção política, mas sobretudo lutarmos contra a corrupção da fé.
É necessário conservarmos em nosso coração, em nossas casas, em nossas famílias, os valores da nossa fé. E se o mundo está corrupto, se o Brasil está corrupto, é porque os cristãos se tornaram corruptos. Como pode um país que se diz a maioria católico, ou já não é mais, não vou nem dizer católico, mas como pode a maioria do país se dizer cristão e vivermos num país mais corrupto? Se há corrupção no nosso país, é porque nós nos corrompemos. Não conservamos os valores da nossa fé. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus nos faz um alerta. Nos faz um alerta e assumir também a nossa culpa. Porque aquilo que nós conservávamos no passado, hoje não mais conservamos mais. Nós permitimos que a corrupção entrasse na nossa casa. Quando nós não mais ensinamos aos nossos filhos os valores cristãos, quando nós não ensinamos mais os nossos familiares a viver a fé em Jesus, nos tornamos corruptos. Não estamos sendo sal, que conserva aquilo que é importante para a nossa fé. Ora, meus queridos irmãos, Jesus também traz como uma figura para a nossa vida a luz. Vós sois a luz do mundo. A luz é fácil de entendermos. A função da luz é iluminar. Mas muitos acham que é o sol. Não, nós não somos o sol. Mas nós somos chamados a ser como a lua, que não reflete a luz própria, mas reflete a luz do sol que é Jesus. Quando nós refletimos esta luz, nos tornamos como vela. Eu gosto de utilizar a imagem da vela. A vela aqui no santuário da vida, se todas as luzes se apagassem, esta pequena vela, esta pequena chama iria se destacar, por menor que seja. Outro dia, eu estava assistindo, semana passada, completaram-se 10 anos daquele incêndio da Boate Kiss, né? E ouvindo lá os relatos, um documentário muito interessante, as pessoas diziam que viam a luz, que não tinha luz de emergência, e via muitas vezes a luz do banheiro e achavam que lá era a saída. E quanta gente morreu enganado. Eu refleti aquilo, porque na nossa vida de fé, nós procuramos luzes para a nossa vida. Nós procuramos um sinal, e muitas vezes você pode ser um sinal de Deus para a vida de muitos. Muitas vezes, através da sua vida, você pode ser um sinal de Deus. O que você está indicando? Você está indicando o caminho correto? Ou você está indicando um caminho que leva à morte? Você é um sinal da luz de Cristo? Ou você está refletindo uma luz própria que não leva ninguém a nada? E ser luz é aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Não é fazer grandes feitos. Ser luz para o mundo, ser sal para o mundo, é repartir o pão com o faminto, é acolher os pobres, os peregrinos, quando encontrar alguém nu, revesti-lo, não desprezar a carne daquele que sofre. Veja, é isso, é viver o amor,
é viver a misericórdia, é acolher aquelas pessoas que sofrem. Isso é ser sinal de luz. E São Paulo vem totalmente ao encontro da mesma mensagem. São Paulo diz na segunda leitura de hoje: irmãos, quando eu fui à cidade de vocês, anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à linguagem elevada ou a prestígio da sabedoria humana. Para ser sal e luz, não precisa dizer palavras bonitas, não precisa ser inteligente, não precisa usar muitas vezes da inteligência humana, que é importante sim, mas é se fazer presente. São Paulo diz: pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Crucificado. Ou seja, para ser sal e luz do mundo, não precisa fazer grandes coisas, apenas ser presença, apenas ser sinal do amor. O que é pregar a Cristo crucificado? É pregar o amor total de Deus. Então hoje, meus irmãos, somos chamados a ser sal e luz. E a pergunta que eu faço para mim, para você, para cada um de nós: estamos sendo sal? Estamos dando sabor aonde a gente passa? Estamos dando sentido? Estamos conservando os valores essenciais da nossa fé? Estamos sendo um sinal, por menor que seja, como a vela, de luz para as pessoas que caminham nas trevas? Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ajude a vivermos esta palavra, a assumirmos para nós esta missão, nesta semana, de ser sal e luz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio de nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.